semana estranho, né, gente? Uma sensação aqui meio de quando acontece alguma coisa muito impactante e triste, que mexe com todos nós. A morte da Marília Mendonça foi um fato muito forte. Pela idade dela, pelo talento, pela conexão que ela tem com a boa parte da população brasileira, pelo filhinho pequeno que ela deixa. Olha, parece que a gente está chegando aqui para essa semana que começa de um jeito bem esquisito. Mas no noticiário político, que é o foco aqui do Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, tem um fato que não é do final de semana, mas que está crescendo em relevância e se configurando cada vez mais em torno da confirmação da Lava Jato como projeto político. A Lava Jato vai às urnas. É a forma, seria a legenda dessa foto aqui, se nós estivéssemos numa capa de jornal. Me refiro a Sérgio Moro, o ex-juiz, ex-ministro, cada vez mais próximo, apesar de ainda não haver essa confirmação, mas cada vez mais próximo da candidatura à presidência da República pelo Podemos, e no finzinho da semana passada, com o anúncio do procurador Deltan Dallagnol, também um símbolo da Operação Lava Jato, de que está saindo do Ministério Público e muito provavelmente também seguirá no rumo político com um convite que já teria sido feito pelo partido ao qual o ex-juiz Sérgio Moro é filiado. E aí, quando a gente tem esse quadro e quando tanto se fala sobre terceira via, presidência da República, queria fazer aqui algumas considerações para o nosso ouvinte pensar junto conosco, para a gente chegar a uma leitura do quadro atual. Lembrando que tem muito chão até a eleição do ano que vem, que as coisas mudam, mas eu até vi uma manchete daquele portal de humor sensacionalista, que fala o seguinte: Sérgio Moro ganharia hoje se a eleição fosse em 2016. Ou seja, é um retrato de algo que teve a sua popularidade máxima lá atrás e que agora se apresenta como alternativa para 2022, depois que muita água passou por debaixo da ponte da Operação Lava Jato, inclusive com o desfecho até agora dessa história, que é o que a gente tem, com a anulação dos processos que envolviam o ex-presidente Lula. É bom lembrar, o ex-presidente Lula não foi inocentado, ele teve os processos anulados e eles devem começar de novo. E claro que não vai dar tempo de correr com tudo até a eleição do ano que vem, por isso o Lula é candidatíssimo. Mas foi algo que pesou muito contra a história da Operação Lava Jato, a que ela se propunha, esse desfecho envolvendo o ex-presidente Lula. E isso aconteceu muito, muito também pelo, digamos, modus operandi da operação, tanto do ex-juiz Sérgio Moro, quanto do procurador Deltan Dallagnol, da equipe, que em algum momento se achou mais importante do que o próprio sistema jurídico do país, que achou que podia tudo, podia muito, mas não podia tudo. E esse foi o desfecho até agora. Quando a gente pensa numa candidatura de Sérgio Moro à presidência da República, é claro que a bandeira do combate à corrupção é aquela que vai estar ali levantada do tempo todo. Mas, na prática, para um cargo executivo com a relevância da presidência, o que propõe o ex-juiz Sérgio Moro? O que ele pensa sobre economia, sobre segurança pública, sobre questões sociais, sobre os assuntos que estão aqui presentes no nosso dia a dia? Isso tudo é quase incerto. Se ele tem alguma posição clara a respeito desses assuntos, falta esclarecer para a população. Ele deu uma pista, na semana passada, com um tweet ali defendendo o teto de gastos. Isso é muito pouco. O que ele propõe? O que ele quer? Mais do que isso, como seria a relação do Sérgio Moro com o Congresso? É claro que uma pessoa que se colocou contra o mundo político vai conviver como numa eventual vitória? Talvez ele não seja candidato à presidência, seja outra coisa, enfim. Mas como é que ele vai conviver ali, tendo que negociar com todos aqueles que a Operação Lava Jato demonizou? E olha, foi uma pena que esse passo a mais, que jamais pode ser dado pelos entes do Poder Judiciário, que foi dado pela Lava Jato, acabou levando a uma não apuração de corrupção muito grande que aconteceu no país. Outra questão, a Lava Jato ainda toca corações? Por quê? Porque a Lava Jato e depois o ex-juiz Sérgio Moro se associou ao presidente Jair Bolsonaro,
quando fez parte ali do time de primeira linha do então recém-empossado presidente da República. Era Sérgio Moro aqui, era Sérgio Moro no Ministério da Justiça, Paulo Guedes no Ministério da Economia. Eram os dois grandes do Ministério. Moro saiu e saiu atirando. E hoje o eleitorado mais bolsonarista não deve estar muito feliz com ele. Ele vai apanhar do ex-presidente Lula, do presidente Bolsonaro e de boa parte do mundo político. Olha, 2 citações aqui. Uma primeira delas, que foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que, sem se referir diretamente à candidatura de Sérgio Moro à presidência da República e a essa entrada da Operação Lava Jato na política, disse o seguinte: alerto há alguns anos para a politização da persecução penal. A seletividade, os métodos de investigação e vazamentos, tudo convergia para um propósito claro e político, como hoje se revela. Demonizou-se o poder para apoderar-se dele. A receita estava pronta, foi o que escreveu o ministro Gilmar Mendes, que, claro, sempre foi um opositor da Operação Lava Jato. E nesse final de semana, a Associação Juízes para a Democracia fez um manifesto duro em relação à possibilidade de candidaturas de Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol. Disse aqui essa associação: cair da máscara da caçada implacável aqueles que eles chamavam de corruptos, Moro e Dallagnol escancaram que seu maior projeto era alavancar suas próprias carreiras políticas, vilipendiando seus cargos públicos no Judiciário e no Ministério Público. Tem muito chão aqui para isso. E olha, a oposição, essa que vem de dentro dos órgãos que já acolheram tanto Sérgio Moro quanto Deltan Dallagnol, é uma oposição que vai fazer muita diferença nesse projeto político. 8h07, direto de Brasília, Cláudio Humberto, com o destaque da Capital Federal. Bom dia, Cláudio.